Agora falando um pouquinho de robustez, né? No passado, um grande medo que a gente tinha, eu acho que isso é em função de banco de, nem dá para chamar de bancos de dados, né? Mais antigos como Access, DBase, né? Do Clipper, eles corrompiam. Ou seja, eventualmente a gente perdia o banco de dados e tinha que recuperar o backup e partia daquilo ali. Os bancos de dados modernos são muito mais tolerantes a corromper file system, né? Mas acredito que eventualmente isso possa acontecer. No caso do Postgres eu nunca vi, no caso acontecendo, mesmo usando bastante. No caso do MySQL, em 2 momentos eu já vi isso acontecer, mas tudo isso já tem mais de 10 anos, né? São eventos raros. Como é que a gente faz para o banco de dados corromper? Pergunta assim, seca, direta. Não é difícil. No caso do Postgres, não é, quer dizer, não é muito difícil, mas, por exemplo, dar um kill -9 no Postgres lá. Nunca Matar o faça isso. processo. Não, um -9, né? Para ele ir lá e cortar a cabeça do processo. Service stop. Service stop lá para ele, né, gentilmente lá desalocar tudo que tem de recurso, Gravar os memória, logs, terminar de gravar os fazer logs. flush, né, fazer checkpoint e tal, em disco, né. Senão depois não sobe mais o serviço, né? Pode. Apesar de que o Postgres é muito robusto e estável em relação a isso, que ele ainda consegue mesmo assim se recuperar, porque vai entrar em recovery e tudo mais, e vai, na maioria dos cenários, na maioria dos casos, vai se recuperar. Muito resiliente. Até hoje eu já vi alguns casos de corrupção, já trabalhei, já recuperei vários cenários de corrupção de banco. E eu não lembro de cabeça algum relacionado a que foi por causa do Postgres, do bug do Postgres, que levou à corrupção. Em todos os cenários foi problema de hardware, né? Falha mesmo do hardware. O hardware está com problema escrito em disco, storage, enfim, memória, rede, enfim, rede até não, mas memória e storage já várias vezes. Storage, então, disco, né? Falhou um disco está falhando e tal. E aí depois ter que aplicar algumas estratégias para tentar recuperar os dados dos data files. E aí, quando acontece isso, é porque tu não tem estratégia de backup bem feita, porque se tu tem uma política de backup, porque tu recorre ao backup, né? Mas não é algo comum corromper um banco por conta de alguma falha do próprio Postgres. Isso é bem incomum. A gente não pode dizer que isso não acontece, que nunca vai acontecer, porque é um software, é difícil estar 100% livre de falhas, né? Até porque somos pessoas e pessoas podem cometer equívocos, né, ainda mais construindo software em várias plataformas, vários compiladores, enfim, tudo mais. Mas sim, já passei por alguns cenários de corrupção, mas sempre foi relacionado a algum problema de hardware. E também de problema da questão de gestão, né? De quem está administrando os servidores. De operação equivocada, um kill -9. Que eu falei. O cara fica apavorado e faz a coisa errada na hora crítica. Na hora crítica, Porque às vezes o banco pode fazer uma operação eu quero parar uma rotina que está executando, uma query que está executando, e ela demora para parar, está muito pesado. Né? E aí a pessoa se apavora e vai lá e dá um kill -9. Isso pode ser problemático, isso pode levar Tem uma instrução do PG que mata só aquela query, Tem no PG banco, terminate backend, PG cancel backend, mas às vezes esses caras também demoram um pouco. Porque o processo depois do próprio Postgres de executar de reverter, tem que desalocar memória, desalocar recurso, aí ele daqui a pouco estava fazendo I/O. E o cara não quer esperar esse tempo. Exatamente. Né? Aí concorrentemente pode estar acontecendo outra coisa que tu nem está te dando conta. Tá acontecendo um checkpoint agora que está escrevendo dado em disco. Ou estão rodando um vácuo, alguma outra rotina. Ou até a tua aplicação está fazendo uma coisa que tu nem te deu conta. Né? E aí tu te apavora. Não, peraí. Tem muitas coisas em paralelo que podem estar acontecendo no momento do desespero. No momento do desespero. Por isso que a pessoa que lida com banco de dados tem que estar zen, assim. E ter muita paciência para lidar, porque tu está lidando com dados, né? Então, tem operações que são mais custosas, mais demoradas. Às vezes, recuperar um serviço pode ser um pouco mais
demorado mesmo, né? Que tem que fazer várias verificações e tudo mais. E no caso de corrupção, se corrompeu e não tem backup, É dor de cabeça. é muita dor de cabeça. Dependendo do cenário, não consegue recuperar, né? A maioria dos cenários que a gente pegou, a gente recuperou. Mas é tipo, não recupera 100%, porque aí tá com um bloco danificado e escreveu em disco umas páginas com um bloco danificado. Aí o que a gente Não tenta tem o fazer, que fazer. esses blocos descarta, lê o resto e reconstrói mesmo, que quase como um Lego, assim, um data file e coloca ele a funcionar e aí depois extrai um backup daquela máquina que está com problema de hardware e restaura ela numa outra que teoricamente não tem problema. Então, essas são mais ou menos as... Mais uma vez a importância do backup, né? Pra Sempre, ter menos dor de cabeça. Né? sempre, sempre. Prevenção, muito Prevenção. melhor que o remédio. Né? Aham, com certeza. A gente tem que sempre trabalhar em prevenção. Falando em banco de dados, sempre tem que estar É a trabalhando gestão na de risco, prevenção. né? Gestão de risco, exatamente.